Bom, vou fazer uma oração para a gente começar aí a gente segue. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta e o Senhor está sempre conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente nos protegendo deste momento que estamos vivendo, protegendo os nossos queridos, os nossos familiares. Fica com todos nós, cuida daqueles também que estão doentes, e que o Senhor esteja também protegendo e já orientando. Fica conosco, nos ajude durante esta aula, para que todo o conteúdo seja claro e principalmente vindo da tua parte para o nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ó, esse assunto aqui é beleza. Seria muito mais legal. Vocês estão enxergando a tela já? Tá tudo certo aqui, André. Vocês estão vendo a tela da aula, né? Isso. Pode ir. Beleza. Então, esse assunto aqui, acho que o Felipe começou na semana passada, cara, seria muito legal se a gente fizesse ao vivo, se a gente pudesse estar falando presencialmente, porque é uma aula assim que, cara, todo mundo deveria falar, são assuntos que a gente provavelmente gostaria de ouvir dos outros, né, e deixar bem livre mesmo, porque, primeiro, é um assunto que a gente não fala muito, né, ninguém quer falar da morte. Apesar de ser um assunto, talvez o assunto que a gente mais tenha certeza de que esse não tem como escapar, né, das outras coisas a gente foi vendo que estudamos coisas que são orientações, são coisas para a nossa vida, são orientações para a gente viver aqui na Terra. Mas esse aqui, que seria o fim, né, o fim daquilo que a gente está fazendo aqui, o que seria, né, esse fim e o que viria depois desse fim. Então, cara, seria uma aula assim ideal para a gente conversar com todo mundo, as ideias que cada um tem, né? Mas vamos lá. Quem quiser comentar, quem quiser falar, fala um oi aí, só não levanta a mão porque eu não estou vendo aqui, né? Se alguém tiver com câmera ligada, o que eu acho difícil, só não consigo ver porque eu estou vendo a minha tela só. Mas quem quiser comentar, abre o áudio aí, fala alguma coisa, porque realmente eu acredito até que eu não consigo terminar hoje, tá? E aí depois eu vou ver como que fica isso daí, que semana que vem não sou eu, e eu não teria como continuar também. Se eu não conseguir terminar hoje, ou o Ivan termina semana que vem, ou na próxima, quando eu voltar, a gente termina. E realmente, provavelmente, esses assuntos aqui que a gente vai falar, vai até o final do ano, e são assuntos muito interessantes mesmo que nós vamos falar. E aí, vocês acham que tem vida depois da morte? Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade do nosso corpo, ou da nossa alma, ou do nosso espírito. O que será que é imortal na nossa vida, né? Bom, um texto base que nós temos para isso, né, João 5:24, diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí nós vamos transcorrer aqui e falar um pouquinho sobre essas palavras, incluindo outros textos que falam bastante aí sobre a vida eterna, que é o que a gente busca, tá? Então nós estamos aqui vivendo a vida de Cristo, né? Tentando viver a vida de Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, para que a gente possa ter a vida eterna. Nós não sabemos. Nós nunca temos relatos, né, talvez assim verídicos de pessoas que foram para o outro lado e voltaram para nos contar como que é. Então, realmente, mesmo o fim da vida ou aquilo que vem depois da vida, né, ela continua nas premissas básicas da vida cristã, que é a fé. Né? Então, mesmo aquilo que vem depois da morte,
continua naquilo que a gente chama de fé, naquilo que a gente acredita mediante as palavras da Bíblia e as palavras de Jesus, né? Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu acho que o Felipe e o Ivan vão lembrar um pouco dessa música que eu vou colocar aqui agora. Eu me lembro, cara, de verdade, eu me lembro que eu tava, se não era na UCP, era na UPA. Que a gente pegava essa música e a gente cantava quando a gente visitava asilo, cara. Olha só. Eu lembro Lá que, vem. eu lembro que a gente... Lá vem, quer ver? Hã? Lá vem o Vandré, quer ver? Não. É que talvez vocês lembrem porque é uma música antiga, mas ela... Meu, de verdade, a gente já tava na UPA, ou na UCP, realmente a gente visitava asilos, lar dos velhinhos e tudo mais, que a gente tentava fazer. E uma vez a gente cantou essa música lá. E, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente cantando pros velhinhos essa música que fala um pouco sobre a morte. E aí eu fico pensando hoje, é muita ironia, né? Mas assim, é justificável, para falar a verdade, né? Mas eu não sei se vocês conhecem essa música que fala assim, ó. Eu vou cantar para vocês. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Olha só, cantando pros velhinhos. Aí canta de novo, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo lhe estende a mão para lhe dar a salvação e tirar de sua cabeça essa dúvida cruel. Cantava pros velhinhos, com ritmo e tudo. Muito antiga, nunca mais vi alguém cantar essa música, mas olha só. E na verdade, assim, é estranho, mas é uma coisa para se pensar. E indo no... eu me lembro pelo menos umas 2 vezes que a gente fez isso. Naquela época a gente até tinha uma bandinha, cada um tinha um instrumento para tocar, e triangulinho, pratinho, chocalhinho, e cada um tocava um e a gente ensaiava para ir cantar no asilo ou no lar dos velhinhos essa música. E é uma verdade, para falar a verdade, ela é uma verdade, porque a gente tem que pensar, né? O que a gente está escolhendo para a nossa vida, né? Qual o caminho que a gente vai escolher para a nossa vida. Bom, então o que acontece depois da morte? O que a gente pode falar aí sobre o que vem depois da morte, então? E aí nós vamos tocar um pouco no assunto do que muitos dizem sobre o que vem depois da morte, né? A gente hoje tem relatos de diversas religiões, no que elas acreditam. E, inclusive, o autor aqui coloca algumas sugestões sobre o que seria essas teorias sobre o que vem depois da morte, né? Então, será que há vida depois da morte? Como que a gente vai poder saber isso? Né? Então, vamos seguir um pouco e acho que tem um texto. Por favor, Gabriel Cardoso, por favor, lê para mim Hebreus 9, 27 e 28. E a Larissa, por favor, abre para mim Eclesiastes 3:11. São duas passagens que a gente depois vai voltar bastante a falar nisso. Essas 2 passagens são exemplos. A Bíblia cita vários exemplos sobre a morte e vida após a morte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí, Gabriel Cardoso, por favor, lê para mim Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Joia. Agora eu pergunto para vocês, em uma palavra só, esse texto, ele derruba o quê? O que ele derruba? Se ninguém falar, vou falar, hein? Vamos lá. Eu acho que é a ideia do espiritismo. Que é, qual é a palavra? Não, essa ideia de a gente morre uma vez só, uma vida só, né? Isso. Como é que eles chamam isso? Reencarnação. Tá, beleza. Entendi que você queria por reencarnação, exatamente. Que a gente Reencarnação. volta numa Olha outra só, vida. um texto, exatamente. Então, para nós, gente, tá muito claro, tá? Tá muito claro. Reencarnação. Vocês têm que ter uma ideia, cuidado com o que vocês pensem quando vocês, às vezes, olham as histórias das pessoas que ressuscitaram. Gente, reencarnação sempre é falado sobre uma vida diferente daquela que você vivia, tá? Então, hoje você era um gato, amanhã você é uma pessoa, depois no outro você é um escravo, depois você nasce um passarinho e depois você vira um rei. Então, às vezes, eles imaginam vidas diferentes, tá? Isso é o que prega a reencarnação. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou a ser Lázaro, tá? Então, ele estava morto e só voltou. É como se a alma tivesse saído do corpo e voltou para ele. Tá? Então, cuidado. Essas nuances assim que às vezes a gente pensa. Então, tanto a reencarnação como o conceito de que a morte física é o fim de uma existência, pessoal, são desmentidos. Ele fala da morte física porque o próprio texto, no finalzinho, aí fala, né? E o Senhor volta para nos buscar, a gente volta para esse corpo. E o Felipe comentou um pouco sobre isso na lição passada. Tá? Então, que a morte física, então, é o fim, não é. Mesmo que são teorias, tá? São coisas que a gente escuta em várias palestras, mesmo a gente não sabendo até se depois que a gente morre, a gente é salvo, a gente vai para o céu, né? Ou se a gente fica num momento de espera até o céu chegar, não sei, tá? Não sei, realmente eu já ouvi diversos caminhos em relação a isso. Mas assim, depois que a gente morre, mesmo o nosso corpo se decompondo tudo, nós vamos voltar a ter uma vida eterna, tá? Larissa, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Até o fim. Então, Eclesiastes 3:11, ele traz já mais uma ideia subjetiva aí da morte, tá? E, principalmente, sobre a nossa existência no mundo. O homem, ele não consegue ser totalmente realizado somente nas coisas deste mundo. É muito claro isso. Por isso que a gente busca, né, sempre viver como Cristo, viver eternamente. Ser totalmente realizado somente nas coisas deste mundo não tem como. Deus nos fez para a eternidade. Essa vida nunca nos satisfará completamente. Tá? Beleza, gente? Até aqui eu sei que é meio, né? Mas vamos lá, vamos falando sobre. Se alguém tiver uma dúvida, quiser complementar alguma coisa aí, nem sei se entrou mais gente aí também. Qualquer coisa vocês me falam aí. Bom, resumindo então, o que Hebreus e Eclesiastes traz para nós é assim: a vida é um dom de Deus, um milagre da graça. Nossa vida não procede de nós mesmos, mas de Deus. Se o pecado trouxe a morte, quem estava na aula passada, né? Se o pecado trouxe a morte de Cristo nos trouxe vida. Cristo morreu nossa morte para vivermos a sua vida. Parece até a música, né? Cristo morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Pela sua morte, temos livre acesso a Deus
a fonte da verdadeira vida. Então, assim, o que eu quis dizer com esses... O que a gente quis colocar com esses dizeres aqui, resumindo esses dois textos que foram lidos. A gente está falando de uma coisa que é o fim, que é a morte, e alguma coisa que vem depois da morte. A nossa vida aqui na Terra, gente, ela tem que ser baseada na vida com Cristo, tá? Para que a gente possa ter a vida eterna, tá? Pode até ser, a gente tem relatos, né? E depois nós vamos falar sobre isso, de pessoas que não viveram conforme Cristo e no final conseguiram a salvação, tá? Mas o que a gente está querendo dizer aqui, ó, Deus, quando mandou Jesus para salvar o mundo, ele quis nos mostrar a verdadeira vida aqui na Terra, tá? Seguindo e segundo os ensinamentos de Jesus, tá? Então, quando a gente chegar, e aí a gente junta aqui aquilo que o Felipe já tem comentado. A vida, gente, pertence a Deus, foi Ele que nos deu. Então a gente tem que vivê-la aqui plenamente, porque nós sabemos que nós vamos morrer. E viver plenamente mais ainda, para que a gente tenha certeza do que vem depois. Beleza? Certeza daquilo. E aí, o medo, a ansiedade, aqueles tipos de coisas que o Felipe falou na aula passada, elas são amenizadas, porque nós sabemos para onde vamos e sabemos que mesmo os que ficam, ficarão bem, tá? Pela essa vida que nós temos. Beleza? Beleza? Então vamos lá. O que eu quero, então, o que nós queremos aqui, que vocês percebam no final dessa aula, ou dessas duas aulas, ou, na verdade, no decorrer desse semestre aí, de final de semestre que nós vamos ter, falando sobre morte e vida após a morte. Primeiro, saber que a palavra de Deus afirma sobre a vida após a morte. Isso é um primeiro foco, tá? O que a palavra de Deus, então, fala sobre a vida após a morte? Temos que rejeitar os falsos ensinos sobre a imortalidade. E aí nós vamos falar alguns exemplos, né, sobre o que as pessoas, religiões, ou seitas, ou linhas aí de pensamento, falam sobre imortalidade, tá? E quando a gente fala em imortalidade, calma, não pensem em Highlander, não pensem lá no vampirinho, tá? No vampirinho. Não é viver imortalidade aqui na Terra, não é viver para sempre no mesmo corpo. Não é Highlander, não é o vampirinho. Nós estamos falando depois que morrer, como que a gente continua. Isso é imortalidade, tá? Então, viver para sempre. Cuidado também num outro tipo de pensamento. Às vezes a gente tem uma vida que é meio difícil aqui na Terra. A gente sabe, a gente sofre, a gente tem tristezas, alegrias e tudo mais. E aí tem muitas pessoas que acabam achando que não precisam mais viver. E aí a eternidade passa a ser um pensamento ruim para elas, né? Porque, eu não quero viver para sempre, né? Então é isso, esses conceitos que se misturam, que a gente tem que começar a ter cuidado na hora de pensar sobre vida após a morte, tá? E nem, mais uma vez, nós não vamos falar sobre isso hoje, e nem que a morte é o fim também desse sofrimento. Mas não é disso que nós vamos falar hoje, tá? E aí, morreu, acabou, então? Morreu, não tem mais nada. Ô, Ivan, lê para nós aí essa 2 Coríntios aí. Peraí. O outro Ivan tá aí também ou não? Ou não tá? Se tiver o Ivan original, que ele é o original, né? Eu sou o falseta aqui. É o Lê. a mais. Ele Não, lê. você mesmo, só é que eu não tô vendo quem tá aí, mas beleza. Peraí. 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Aí nós vamos falar um pouco sobre as nossas visões aqui, né? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está Desculpa, vamos de novo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que,
lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso aí. Isso aí. Olha só um texto que fala sobre... Muitas vezes a gente não entende sobre esse assunto, ou sobre a vida após a morte, ou sobre a morte. Uma porque existe a cegueira, que foi feita principalmente lá nos tempos antigos. Tá? Foi falado sobre a cegueira lá naquela época. E principalmente para a gente entender a nossa limitação. Esse texto que fala, esse exemplo que fala aqui, essa frase, é muito um resumo disso. A ciência não tem como provar nem a existência, nem a inexistência de Deus ou da imortalidade. Apesar de que hoje, né, a ciência mais avançada, inclusive foi uma aula que eu dei na UPA, se eu não me engano, ano passado, a ciência já começa a corroborar com essa existência de Deus e principalmente sobre os feitos que ele fez e a Bíblia relata. E a ciência hoje já começa a corroborar muito com isso. Foi uma aula que nós fizemos no ano passado, se eu não me engano, e falando sobre como a ciência, existe um pastor, que ele é cientista, e ele prega muito assim, sobre, bem enfático mesmo, sobre como a ciência hoje tem provado a existência de Deus e principalmente os milagres que têm acontecido, e desmentindo também muitas coisas da ciência, assim, sobre fósseis e tudo mais. Mas esse caso aqui, ele coloca, eu queria ter feito na sala de aula, mas ele coloca uma dinâmica muito interessante. Ele fala assim, imagine que a gente pegue alguns adolescentes dentro da sala de aula, e a gente coloca uma venda neles. Todos eles, então, 5 adolescentes estarão com venda. 4 deles, e todos eles, e qual é o objetivo? A gente coloca eles numa ponta, e o objetivo é chegar na porta. O objetivo é chegar na porta de entrada, na nossa porta, lá no nosso caso, na escada. Lá da nossa escada. E a gente solta eles, e eles têm que ir até a entrada. O que tem que acontecer nesse meio do caminho, sem eles saberem? Sem nenhum dos 5 saberem? Que a sala vai estar dividida em 2 grupos. Um grupo falando as orientações certas para eles chegarem na escada. E o outro grupo falando sobre as orientações erradas para eles chegarem na escada. Então, quando a gente fala valendo, esse grupo esses 5 adolescentes vão procurar a entrada e os grupos ficam falando. Um grupo fala o certo, o outro grupo fala o errado. No caminho para chegar até a entrada. E aí fica aquela bagunça. Só que tem um dos 5 adolescentes que estão vendados, e eles são girados, né? Você gira para eles perderem um pouco a localização. Você gira eles. E quando a gente girar os 5, um deles, eu como professor, pegaria na mão dele e iria com ele mesmo vendado até a entrada. Então esse daqui iria até a entrada. No momento em que eu chego na entrada com ele, a gente para a brincadeira e todos eles tiram as vendas e verificam onde estão. Tá? Então, a brincadeira, a dinâmica, no caso, seria essa em relação à orientação das pessoas que estão cegas. Tá? Então, orientação e também, no caso, condução, que foi o caso dessa pessoa, um único adolescente que estava vendado, mas que foi levado até a porta pelo professor. Tá? Então, essa é a orientação que a gente precisa ter em relação a essa lição, essa primeira lição sobre morreu e acabou. Como é que nós vamos chegar até o fim? Tá? Como é que nós vamos chegar até o fim? Qual de nós ali, no meio dos adolescentes, dos 5 adolescentes, qual é você? Se você está sendo orientado corretamente, mas sem condução nenhuma, pode ser que você chegue. Se você é aquele que está sendo orientado erroneamente, você nunca vai chegar. E se você é aquele que principalmente está sendo conduzido por Deus até a chegada da morte, esse sim vai para o caminho certo. Tá? Então, é uma dinâmica.
que fala principalmente para a gente entender essa cegueira que nós temos, tá? E a limitação que nós temos sobre a vida e o que acontece depois da morte, tá? Na vida, tem muitas pessoas que não enxergam a realidade espiritual e têm dificuldade para caminhar. Outras nem alcançam a chegada. A cegueira as impede de contemplar a vida eterna, tá? Então, é isso mesmo. A cegueira é aquilo que nos impede, é aquilo que não é tudo aquilo que nos impede de realizar e entender a vida eterna, tá? O que vem depois. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Quando a gente fala sobre morreu, acabou, temos que tomar cuidado com isso, tá? O que vem depois, então? Será que a gente tem que ficar pensando nisso, o que vem depois? Mas talvez a gente tenha que viver aqui imaginando o que vem depois, tá? Beleza? Eu sei que o assunto é meio difícil, meio complexo, mas imagine então que a primeira coisa que nos impede de entender a vida eterna é a nossa cegueira e a nossa limitação nesse mundo. E principalmente cegueira quando a gente é orientado de forma errada, tá? De forma que, eu vivo de qualquer jeito e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu posso viver de qualquer jeito porque eu já sei que eu tenho a salvação. Não é bem assim. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, beleza, então. Então vamos lá. Complementando, então, o que eu acabei de falar sobre a cegueira, então, e sobre a nossa orientação, é até um complemento daquela frase que estava lá. Há pessoas que até pensam nela, na vida eterna, mas acabam dando ouvidos a pessoas que os afastam de Cristo, o único que nos garante a salvação. Então é bem isso, a dinâmica mostrou bem isso. Você pode ter uma orientação em relação à salvação. Você pode ter uma orientação certa ou uma orientação errada, que a gente acaba dando ouvidos a pessoas que nos afastam de Cristo, que é o único, que é o caso lá do menino, do adolescente que foi conduzido pelo professor, o único que nos garante a salvação. Tá? Beleza? Alguns ensinamentos já falavam sobre isso, principalmente sobre essa nossa limitação. Ó. Alistair McGrath já é um texto que já tinha na revista, que fala o seguinte: há limitações à capacidade humana de captar as coisas de Deus. E quando não somos capazes de entender algo por completo, às vezes a gente duvida de que seja verdade. Isso é muito a vida humana, gente. É muito a vida humana. A gente tem capacidade, a própria Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados. E a gente não teria limitação se a gente entendesse isso, de que os pensamentos de Deus são muito mais elevados, a gente não consegue entender. E quando a gente aceita isso e entende que a gente não entende Deus, fica mais fácil. A gente deixa o Senhor nos conduzir durante a vida para pós-morte de uma forma melhor. Mas a limitação da capacidade humana de você entender Deus é o que te deixa incapaz de entender alguma coisa por completo. E aí, muitas vezes, você deixa de acreditar, deixa de ser verdade. Quantas vezes a gente mesmo larga alguma coisa porque a gente acha que a gente não consegue fazer? Você começa uma aula de violão e você acha que você não consegue tocar muito bem, você não consegue fazer muito bem, você larga a aula de violão. A limitação da nossa capacidade é assim. Aquilo que você não acredita que você saiba por completo, você duvida ou você não quer mais fazer. Você duvida por completo. E, inclusive, muitas vezes duvidando que seja verdade. Beleza? Por isso que nós temos que entender a nossa limitação para entender a verdade de Deus. Tá? E aí é que a gente acaba aceitando por completo a verdade de Deus, quando a gente entende a nossa limitação. Beleza? Bom, existe também um filósofo que disse o seguinte, esse é mais difícil, hein? Esse é para o pessoal que gosta de pensar. A razão, ela é a última etapa para se perceber que há um número infinito de coisas que está além da razão, além dela. A razão é simplesmente medíocre
se não chega a ponto de entender isso. Entendeu? Entendeu? Vendo? A razão é simplesmente medíocre, se não chega a ponto de entender isso. Então é aquele negócio que ele fala bem em relação... Eu vou dar uma mamata para vocês aqui e vou dar uma explicação. A razão não é capaz de explicar a imortalidade, mas isso não significa que a imortalidade não seja real. Existe uma história, como que se explica isso? Existe uma história que Agostinho estava andando pela praia, e as histórias de Agostinho são muito interessantes, porque ele sempre estava na praia. E ele andava pela praia, e de longe ele viu um menino que fez um buraco na areia. Ele cavou um buraco na areia, e ele pegava uma conchinha média, e ele ia até o oceano, pegava a água e colocava dentro do buraco. Ele fez isso várias vezes, e Agostinho não entendia por quê. Por que ele está fazendo isso? Chegou para o menino e falou, olha, qual é a ideia? Você está querendo encher o seu buraco com uma conchinha? E o menino simplesmente respondeu, não, a minha ideia é colocar todo o oceano dentro desse buraco. A reação de Agostinho, a princípio, é rir, porque realmente a gente volta para a razão. Né? A gente se comporta exatamente como essa criança. A gente não tem a noção de que o oceano não cabe dentro daquele buraco. Por quê? Porque a gente não tem razão. A gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar. A gente simplesmente quer fazer. E quando Deus olha para nós e vê essa nossa incapacidade de entender o que a gente tem que fazer aqui na Terra, como que a gente tem que viver para entrar no reino dos céus, para ter a vida eterna, aí ele tem que agir. E aí é o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente quer pôr o oceano dentro do buraco porque a gente não entende. É só pela razão. É só pela razão. E a razão é simplesmente medíocre. Se a gente não consegue entender, ela é simplesmente medíocre. E aí, a melhor coisa é viver sob o aspecto espiritual. O aspecto que Jesus nos ensina. Então, gente, saber sobre se o fim morreu, acabou, é a nossa fé e a nossa convicção das coisas que a gente acredita em Cristo Jesus é que vai nos explicar isso. Tá? Nós sabemos, tá? Nós sabemos. Não preciso nem responder para vocês que a gente sabe que não é morreu, acabou. Que não acabou aqui. Vai continuar. Agora, como vai ser? Qual é o medo que nós temos disso? Né? Como é que eu estou vivendo aqui para o negócio, para realmente viver o que vai ser depois da morte? E isso, gente, não tem que ser uma preocupação nossa do futuro. Porque se você tiver uma preocupação de viver conforme Cristo nos orienta e nos educa para isso, a vida após a morte, ela é completamente aceitável. Aceitável mesmo. Mas quando a gente passa a ter medo, ansiedade e tudo mais, que é normal, é natural, é a hora da gente se voltar para a palavra e ver. O que a palavra fala para mim? O que eu, como cristão, como o Felipe tem falado bastante semana passada, como eu, como cristão, posso me comportar diante disso? Certo? Beleza? Olha só. É tão complexo que eu tô no tópico 1 e são 4, hein? Por isso que eu falei que talvez sejam 2 aulas mesmo. Então, beleza. Galera, isso é para vocês, então. Que tipo de alívio existe para as pessoas que creem que a morte é o fim de tudo? Né? Então, o que elas estão pensando quando realmente para elas morreu, acabou? Que tipo de alívio existe para elas? Será que é o alívio de viver de qualquer forma na Terra, porque a morte é o fim de tudo? Há pessoas que apostam nessa teoria de morreu, acabou. Ou seja, seremos enterrados ou cremados e pronto. Ponto final. O pecado faz essas pessoas desprezarem a existência de Deus, consequentemente a imortalidade. Crer na existência de Deus é um ato de fé. O ato de fé
gente, ele vai com a gente a nossa vida toda, tá? Até para entender a morte, o que vem depois, tá? Então, as pessoas que acreditam que morreu, acabou, muitas vezes é a crença daquelas pessoas que tiram a sua vida porque morreu, acabou, ponto final, é porque o pecado está nos cegando mais uma vez. Beleza, gente? Entenderam essa parte? Pelo amor, sobre a gente entender que nós somos limitados e estamos cegos diante de uma vida cristã difícil nesse mundo. Não é fácil, não é mesmo. Mas as coisas vêm para nos bombardear, para nos cegar, para nos desviar do caminho, para nos atrapalhar a chegar à vida eterna. Mas a nossa confiança é uma só. É a fé que nós temos em Cristo Jesus, para a gente acreditar que após a morte a gente ainda tem muito que viver. Certo? Beleza. Vamos lá. Ponto número 2. Aí que nós vamos falar um pouquinho. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre um fenômeno universal. O que seria o fenômeno universal? Então nós sabemos que a morte e a vida após a morte, ela tem explicações em todas as partes do mundo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora alguns exemplos do que vocês ouvem sobre vida após a morte. Uma nós já falamos, reencarnação. Então tem uns que acreditam sobre reencarnação. Você vai morrer, vai voltar num outro corpo. Isso faz com que a pessoa viva... apesar de ter uma explicação, a reencarnação, às vezes a pessoa fala assim, então eu posso viver de qualquer jeito, porque na próxima vida eu volto melhor. Não, eles têm uma explicação de que você tem que viver bem para voltar bem na próxima. Se você for ruim agora, você volta ruim na próxima. Eles sempre têm umas explicações para isso. Mas uma delas é reencarnar. E aí a vida nunca termina, né? A reencarnação, gente, ela é a nítida explicação de pessoas que querem negar a Deus, a existência de Deus e até a morte de Cristo, para falar a verdade. Mas é um dos temas. Então, falem aí, gente. Falem algumas coisas que vocês sabem sobre vida após a morte. Que vocês viram em história, que vocês viram na televisão, que vocês viram... Tem gente que fala que vai ser abduzida por ETs, por OVNIs. E mais? Tem o Nirvana. Quem que fala isso? O Nirvana é uma parte não do a banda, budismo que, tipo, mas quem... Não. O Nirvana é como se fosse um paraíso para os budistas. Então, por exemplo, no budismo, você vai ficar reencarnando até você alcançar seu objetivo de vida. Então, vamos supor que meu objetivo de vida é ser alguém muito influente para o bem da sociedade. Eu vou ficar reencarnando até eu conseguir bater certo nessa tecla. E a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu vou ir para o Nirvana, que é onde os Budas, tipo, não existe só um Buda. O Buda é um título dado a pessoas que conseguem alcançar o Nirvana ou que têm um grande conjunto de sabedoria para fazer isso. E daí tem essa parte do budismo aí, que entra a reencarnação. Entendi. E é engraçado que os Budas normalmente são crianças, né? Sim, é uma da hora. Tipo, eu acho da hora, mas eu acho engraçado ao mesmo tempo, por causa que é como se fosse uma cópia da nossa crença, tipo, só que diferente. Mais alguma? Aquele negócio, copia, mas não faz igual. É a impressão que eu tenho. Copia, mas também tem aquela da Igreja Católica, né, o tal do purgatório, que você fica lá pagando pelos seus pecados para depois você ir para o céu. Exatamente. Tem isso também. Purgatório. Ou seja, a pessoa, mesmo morrendo, ainda tem como se salvar. Legal. Quem assistiu Poco Louco também tem um exemplo de...
É um pouco desse exemplo católico, né? Que as pessoas têm que prestar homenagens para que a alma faça a transição lá dos mundos, né? Então, o Poco Louco mostra um pouquinho disso, é bem legal esse desenho da Disney. Mais algum? Ó, os Eu egípcios... trabalhei, pode falar. eu trabalhei com uma budista. Ela disse que, não sei se tem a ver com Nirvana, como o Corati falou, mas ela disse que quem conseguir alcançar realmente, ó, o grau máximo lá do budismo, quando morria virava luz. Isso, Luz. E essa luz fica vagando pelo Sim. universo, né? Meu Deus. Imagina coisa por aí. chata, ser luz e ficar viajando por aí. Fica viajando, Ficar jogando os outros, você vê os caras se ferrando e você não pode fazer nada. O Kung Fu Panda mostra um pouquinho disso, né? Quando aquela tartaruga morre, que ela vira tipo um espírito, né? Vira tipo uma luz, assim. Aquela folhinha, ela vira uma sabe ainda. Bom, eu vou falar uns exemplos aqui, então. Ó, os egípcios, por exemplo, eles embalsamavam os líderes mortos na expectativa de que viveriam além da morte. Então, eles embalsamavam as pessoas, os líderes, no caso, mortos, né? Que aí depois surgiram as múmias, na expectativa de viverem além da morte. Os babilônios criam no mundo inferior e na região das sombras. Já é uma primeira crença sobre inferno, por exemplo. Mas eles chamavam de mundo das sombras, um mundo inferior. Então eles já achavam que existia uma diferença aí para quem morria. Quem mais? A Índia. Criou-se a crença na transmigração da alma. Então eles já começam a falar sobre a alma, ela se transmite para um outro lugar ou para um outro corpo. Tá na Índia. A Pérsia. Nossa, tá escrito errado aqui. O negócio aqui errou, como que se escreve Pérsia. O povo pensava a mesma coisa. Há até histórias sobre o julgamento, o paraíso e o inferno. Tá? Então, na Pérsia, também se falava, os persas, né? Conquistaram muitos povos e já pensavam sobre, eles já tinham ideia sobre julgamento, sobre um paraíso, um inferno. Vai se aproximando mais da influência do cristianismo. Os gregos, eles criaram a existência do Hades, né? Então, para eles era o Hades, o que vinha depois. As almas boas iam para os campos elíseos e as más para o Tártaro. Então, os gregos tinham também essa visão sobre vida após a morte. Quem mais? Chineses e japoneses, eles têm mais um culto, eles cultuam os antepassados, né? Isso a gente vê muito nos desenhos também, Mulan, né? Mulan mostra muito isso. Oi, pode falar. Oi, eu já tô bem aqui então, porque eu moro no Campos Elíseos. Daí, tá vendo? Novo Campos Elíseos aqui, então acho que eu já tô morto. Qual o céu? É o céu romano, né? Isso. Na verdade, e eu acho que eu vou parar de comer molho tártaro, então, porque as más vão para o tártaro. O problema é se dá tártaro no O jeito dente, é geral de ficar suave. Ou todo mundo tá condenado, né? Porque todo mundo tem tártaro nos dentes. Bom, chineses e japoneses. Ô, Felipe, você tá suave. Foi boa. Bom, Filipão, feliz aí, mano. Bom, e os chineses e japoneses, principalmente os japoneses, gente, vocês sabem que a morte para eles comemoram, né? Tem festividade, né? No enterro e pós-enterro também. E eles cultuam essa coisa dos antepassados, né? Os antepassados presentes ali. Então, como eu falei sobre Mulan, tem mais desenho também que mostra um pouquinho sobre esse negócio da influência dos antepassados. Também. Os japoneses fazem uma Não festa sei de 40 isso. anos, você tá vivo. Daí, tipo, pra comemorar que você não morreu. Pode ser que antigamente não se vivia, né? Até 40 anos. E daí que acontece? Eles vão,
Sim, junta todos os amigos e familiares e fazem uma festa de 40 anos. Só que daí para uma pessoa. Só que daí tem um porém. Se a pessoa fizer 41, essa pessoa vai fazer uma festa para todo mundo, para agradecer com forma de agradecimento. Ah, é? Ah, quando Aham. ela faz 40, as pessoas fazem uma festa para ela. Só para ela. Só que daí, quando ela faz 41, ela faz uma festa para todo mundo. Entendi. Interessante. Aqui no Brasil já é Obrigado. diferente, né? As pessoas chegam nos 30 e não querem nem receber mais parabéns. Não quer mais parabéns, não. Não, é que Ou quando faz chinês, aniversário, japonês não e tem mais coreano é uma vela, coisa né? de louco, né? Ô tio, não parece que chinês e Oi? japonês, por Oi. exemplo, uma hora você vê e tá com cara de 12 anos. Quando o cara faz 60, parece que é automático. O cara fica com cara de velho sábio. Já parou pra Chinês é perceber? bem isso. Você nunca vê um japonês mais ou menos. Mais ou Ou é menos. novo, ou é Ou é velho. novo, ou ele já atinge o Sr. Miyagi. Né? Ia falar do Exatamente. Por sinal, sugiro para vocês a série Cobra Kai, né? Quem Nossa, gosta do meu Daniel San e assistiu, Recomendadíssimo. Cobra Kai, muito bom, gente, assistir, muito bom. Bom, vamos lá, tem mais algum aqui? Deixa eu ver. Chinês, japonês. Do cara que e até agora eu não assisti. Ah, não assistiu nem os primeiros? Bom, e os índios, Ainda. então, principalmente os americanos, eles colocavam arcos com flechas no túmulo dos falecidos e eram levados para os campos de caça. Eles levavam para os campos de caça. Beleza? A gente leu já, acho que foi a Larissa que leu Eclesiastes 3:11. Eu sei que já chegamos aí a 1 hora de aula aí, mais ou menos. Eu só vou terminar esse segundo tópico, que ele é mais curto, e depois na próxima a gente vai falar sobre o terceiro e o quarto tópico, que realmente falar um pouquinho sobre vida após a morte. Esse início, né, ele é bastante complexo. Tá? Então, a eternidade no coração, como a gente leu Eclesiastes 3:11. Então, nós estamos vendo aqui que a eternidade, a vida após a morte, ela está presente em diversas civilizações e provavelmente mais do que isso. Se a gente for em cada povo, se a gente chegar ali na África, falar com os povos africanos, ou com os índios, ou até mesmo falar, por exemplo, com os esquimós, cada um vai vai falar alguma coisa sobre vida após a morte. Pense nisso, então. Não admitir ou não negar a imortalidade pode ser considerado uma fuga do ser humano para não pensar no que vai acontecer depois da morte. Isso daqui é um pensamento assim. O que então os povos eles criam, né? O que eles acabam acreditando ou criando, talvez até por uma fuga para não se pensar no que vai acontecer depois, né? Então eu prefiro criar considerar alguma coisa, né? Vai acontecer isso, nós vamos reencarnar, nós vamos virar uma luz, nós vamos ficar no Hades ou nós vamos para o purgatório, acaba se criando, tá? Para talvez não pensar no que vai acontecer depois da morte. Então, pode ser algumas coisas assim que estão enraizadas já na cultura da maioria dos povos que a gente estuda e que a gente vê e que a gente, na maioria das vezes, não conhece. Tá? E até no nosso também. Então é isso. Eu não vou continuar, porque esse tópico 3 ele é um pouquinho maior, e o 4 também, e depois eu combino com eles como que a gente termina isso. Mas nós vamos falar depois um pouquinho que não há segunda chance e nem sala de espera. Tá? Nós vamos falar, os nossos próximos temas vai ser não tem segunda chance e não tem sala de espera. Tá? E por fim, qual seria o ensinamento bíblico como prova máxima da imortalidade junto a Cristo, junto ao que Deus nos ensina, Cristo nos ensina. Então, qual seria a nossa prova máxima? Mediante a Bíblia,
para a gente acreditar, então, na imortalidade e na vida após a morte. Beleza? Eu só quero recapitular com vocês o seguinte, gente, o que a gente tem que ter como foco. Saber o que a palavra de Deus, então, fala sobre a vida após a morte e entender isso. Rejeitar o que se fala erroneamente, os falsos ensinos sobre mortalidade e vida após a morte. E sentir-se motivado a compartilhar o ensino bíblico, tudo que nos ensina sobre a imortalidade. E depois, gente, a gente tem que ter como paz no nosso coração falar sobre morte. Porque eu tenho certeza que vocês já viveram isso, que muitas vezes quando se fala sobre morte, sempre tem alguém que fala, não fala sobre isso que atrai. Eu acho que os nossos dias estão todos escritos, eles Deus já determinou todos eles, e esse negócio de atrair a morte, começa a ser algumas crenças que as pessoas têm justamente para não falar sobre a morte. Você já viu que qualquer tipo de assunto é assim, quando a gente não quer falar, a gente desvia dele, né? Não vamos falar disso, não. Se tivesse um flamenguista aqui, por exemplo, não ia querer falar sobre futebol, né? Principalmente essa semana, não ia querer falar sobre futebol, então desvia do assunto, mas quando os outros perdem, gosta de falar, né? Então é sempre assim. Então sempre tem um assunto que a gente quer desviar e a vida após a morte ou a morte é muito disso. A gente não tem a certeza do que vai ser para nós depois, mas a gente pode ter uma certeza de que vivendo aqui com Cristo, a nossa vida após a morte vai ser melhor. Vai ser com Cristo. Nós não sabemos como é. Isso é melhor ainda, né? A gente não sabe como é melhor ainda, vai ser melhor ainda. Desfrutar a vida com Deus, com Cristo, após a morte, com Ele, como uma surpresa, na verdade. Mas é isso. Que a gente tenha isso como firmeza no nosso coração. E aí a próxima a gente fala um pouquinho aí sobre, então, como que a gente vivencia isso e aprende mediante a palavra, alguns ensinamentos e até algumas passagens bíblicas de pessoas que muitas vezes negaram a morte ou negavam a existência de alguma coisa após a morte, de acreditar nisso, e depois se redimiram também. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente... Ô, André, Vamos lá. eu vou recomendar, só antes de recomendar, não sei se você viu o novo sabor que o Suco Del Valle lançou aí, você viu? Chocolate, né? Isso é uma beleza. O sabor chocolate. Então, agora, só recomendando para a galera aí, se o pessoal, para a próxima aula, acho que vai bater um pouco do que a gente vai falar, a gente vai ver. Se vocês preferem ler, leia pelo menos o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Ele fala um pouquinho sobre isso. Se quem gosta de assistir, assista o filme Peregrino da Alvorada, que acho que é o terceiro ou segundo. Aí tem que ver. É o terceiro, né? Que o segundo é do Rei Kafka. Isso. Então, uma lição de casa gostosa, que é muito boa as histórias dele. Então, recomendo aí para vir com a mente um pouquinho mais fresca, como ele trata a morte. Lembrando que as Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis é um cristão, e ele representa a humanidade com Deus e dá para perceber lá, vocês vão ver, o leão é Jesus. Então ele fala muito como que é a vida também após a morte. Beleza? É legal mesmo. Beleza. Oi, Ivan, hora para nós aí, para a gente encerrar, e boa semana para todo mundo aí. Vamos encerrar orando e continuar. Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente pelo seu sacrifício na cruz por nós, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter ido no nosso lugar, ó Pai, e por isso nós temos vida e podemos estar aqui por causa dessa obra tão magnífica de salvação e redenção que o Senhor teve para conosco. Nós te adoramos, te exaltamos, te louvamos, ó Deus, e agradecemos por isso. E obrigado, Pai, também, como a nossa aula aqui, ó Pai, obrigado, Pai, por o Senhor ter nos criado único. O Senhor é tão poderoso que o Senhor fez um de cada de nós, ó Pai, especialmente único. Muito obrigado mesmo. Nós te louvamos, ó Deus, porque
Estamos aqui só de passagem e nós estamos vindo de volta para nossa casa, que é contigo aí. Ó Pai, obrigado pela vida do novo André, ó Pai, que trouxe a aula, abençoe ele, a família dele, livre de todo mal, Senhor, o abençoe e cuide deles lá, ó Pai. Também o Felipe e todos os nossos irmãos aqui que estão presentes aqui na nossa aula. Cuide do nosso almoço, que nunca possa faltar em nossas mesas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza, pessoal. Até mais, Valeu. Larissa, Gabriel, Corá, Lali, Felipe, Rebeca. Valeu, Macarrão. pessoal. Macarrão. Tchau, gente. Boa semana. Vou comer macarrão. Falou, galera. Abração. Tchau, tchau. Só macarronada. Hoje de macarrão. Falou, Felipe, pô, põe uma até mais. salsicha pra ficar diferente, Felipe. Põe uma salsicha. Putz, verdade, umas almôndegas, né, pra ficar da hora. Almôndega, né? Nossa, com almôndega é bom. Pasta Eu with vou colocar balls. um Pasta with frango balls. assado. Nossa. Toma almôndega, crianças. Se eu comer macarrão com essa mão, posso sujar a tala e lascou, velho. Vou ver. Nossa. Isso, né? Ninguém assinou ainda? Ninguém assinou. Falou, Falou. pô. Falou. Falou, Até até mais. mais.